Olá, professor. Me chamo Robson Marques, sou da turma de Mecânica dos Fluidos e venho aqui apresentar o projeto número 2, o qual é análise do sistema de bombeamento hidráulico na minha residência. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o equipamento a ser analisado, né? E o objetivo do relatório, que é analisar a rede hidráulica residencial da minha casa e falar sobre os equipamentos principais, que é a bomba CAN W10, cujo modelo é de 1 CV de potência, e a caixa d'água Fortilev, 2.000 litros 2.000 litros, e falar também das tubulações que vão ser utilizadas, que é PVC. São os principais componentes. Aqui o ilustrativo de distribuição de entre distâncias X e Y, da caixa d'água, motor, residências, ligações, né? São ilustrativos. Primeiramente, a gente vai abordar sobre a equação de Navier-Stokes. Falando um pouco, antes de entrar no assunto, da origem dela, que é as equações de Cauchy. A equação de Navier-Stokes são os estudos da parte de mecânica dos fluidos, mas a sua origem, inicialmente, são as equações de Cauchy, que é para estudo de sólidos. E a partir de algumas adaptações e de algumas contribuições de Navier-Stokes foi feita, eu acho que a principal, posso dizer isso, a principal equação de mecânica dos fluidos, essa que estão vendo logo abaixo das imagens. Para começar uma análise, a gente primeiro vai encontrar a solução da equação de Navier-Stokes, no qual todo o nosso sistema a gente vai tratá-lo como incompressível, escoamento laminar e em regime permanente, o que vai facilitar alguns cancelamentos futuros. Para isso, a gente vai considerar o sistema sendo puramente vertical, no qual o comprimento das tubulações são de 18 metros. E a gente, para facilitar cálculos ainda mais, a gente vai considerar toda a tubulação sendo homogênea, que facilitam alguns cancelamentos lá na frente. Ainda assim, falando de uma análise mais crítica do problema, a gente considera as coordenadas cilíndricas V diferente de zero, VR e Vθ sendo igual a zero. E D sobre Dθ é igual a zero também. Tendo em vista que os únicos valores que seriam alterados seriam as axiais. Aqui a gente tem um pouco de introdução na parte de sólidos, como eu falei. Equação de Navier-Stokes vem da equação de Cauchy. Primeiro estudo a gente estuda forças e forças de componente do eixo X. Futuramente a gente vai vendo por cada eixo, né? A gente faz esse quantitativo derivado da força, a gente faz uma pressão vezes um volume, né? Que é o ρg vezes o volume dx, dy, dz. De onde essas equações vieram, né? Acho que o princípio básico é de que vieram da segunda lei de Newton, a primeira análise em si, né? Depois foram indo para partículas fluidas infinitesimais. Aí a gente vai começando a incrementar as equações com aceleração conectiva, uma aceleração local, a gente tratando em regime permanente, cuja velocidade não muda durante o tempo. Na aceleração local, a velocidade no tempo vai mudando. A gente vai estudando as forças que atuam no elemento infinitesimal fluido por eixo, né? A gente calcula as tensões normais cisalhantes sobre o elemento fluido. Nesse caso, especifiquei na direção X, mas a gente vai tratar de medida análoga para o eixo X, Y e Z. As séries de Taylor, que a gente vai usar só os valores finitos, a gente vai desprezar a parte infinitesimal devido ao seu tamanho, né? Não vai acrescentar tanto para a equação. Eu falei a origem, que é a equação de Cauchy. Posteriormente, a gente vai ver a equação de quantidade de movimento descrita por um eixo Z, né? Feito na primeira imagem aqui à esquerda. E posteriormente, a gente vai integrar essa equação duas vezes. A gente vai considerar as condições de contorno, em que não há escorregamento nas paredes e que a velocidade é finita na linha de centro, a fim de isolarmos VZ da equação, ficando com um perfil de velocidade igual a esse VZ demonstrado logo abaixo, no qual vai ser a relação da velocidade com raios. Essa relação com o raio, sendo o perfil de velocidade no máximo,
a gente vai ter o R igual a zero, que vai cancelar algumas coisas. Por isso, V máximo só tem aqui o raio da tubulação. Depois a gente trata do perfil velocidade médio, que é dado sobre a área da seção, qual integramos o VZ pela área da seção. Logo teremos V médio, dP sobre dZ, R ao quadrado sobre U. A gente considera esse dP sobre dZ igual a ΔP sobre L, onde ΔP é a queda da pressão ao longo do comprimento da tubulação, e a gente pode fazer isso pois o escoamento é completamente desenvolvido e o gradiente de pressão é constante, o qual vai resultar em Q igual a πr a quarta ΔP sobre 8UL. Quando a gente isola essa pressão, a gente substitui valores com o nosso sistema, a gente trata de um ΔP viscoso de 232,8 kPa, arredondando. A gente, quando soma com o cálculo que a gente faz com o sistema, com o ρg vezes L agora, com o comprimento da tubulação, a gente acha de 176,580 kPa, qual a somatória vai ser 409, arredondando, kPa, que o torna aproximadamente 41 MCA para vencer a altura geométrica do meu sistema e as perdas de carga. Aqui, como eu falei, é um gráfico que a gente vai abordar sobre a equação da velocidade. A gente acha essa relação de VZ pelos raios. No caso, o ponto máximo, quando o R for no ponto máximo, que vai ser zero, a gente vai ter o valor de 2,36 de velocidade. Posteriormente, a gente vai ver o teorema de Pi. Né? A gente vai adotar um sistema MLT-θ, no qual os principais componentes a ser estudada vai ser o diâmetro do tubo, comprimento do tubo, vazão volumétrica, viscosidade dinâmica, densidade do fluido, rugosidade absoluta do tubo e diferença de pressão. Aqui ao lado são cada um desses valores à esquerda nesse sistema MLT-θ. Como a gente não utiliza a temperatura θ, a gente tem três dimensões primárias, sendo j igual a 3. Sabendo que tem 7 variáveis de 3 dimensões, logo teremos 4 números de π, que foi encontrado primeiro. O segundo é que a gente acha a rugosidade relativa, né, que são os valores encontrados para cada ponto, né, a ser descrita, d igual a menos 1, e igual a 0 e f igual a 0, qual a gente vai encontrar a relação de rugosidade relativa, deformação sobre o diâmetro do tubo. Posteriormente, a gente acha o número de Reynolds e o número de Euler. Né? Aqui, desses dois π, a gente vai sempre igualar essa equação a M0, M0L0, T0 para achar, e acha a relação que é o número de Reynolds e a outra o número de Euler, que é ΔP sobre ρV ao quadrado. A gente também tem um estudo de relação de perdas de cargas. Por que é importante ter essa relação? Essa perda de carga é devido a um atrito entre o fluido e a parede do tubo. No caso, quanto maior o comprimento do tubo, maior a perda de carga distribuída. E quanto maior o diâmetro, a relação de proximidade entre a sua parede, ele aumenta a desaceleração do fluido. Ou seja, esse L sobre D é igual, ele é proporcional, melhor dizendo, à perda de carga, que é um fator adimensional. Posteriormente, a gente estuda o fator de atrito de Darcy, né, que vai achar o F. Isso aqui é toda a relação que você encontra. A gente, quando coloca a velocidade na equação em função da vazão, a fórmula a ser tratada é essa, com 8L ρ, que é o quadrado F, sobre D a quinta, π ao quadrado. A gente vai achar, pelo teorema, pela forma de Haaland, uma aproximação da forma de Murge, né, que é essa aqui no caso. A gente substitui os valores, encontra o F, que é 0,07573, no qual o valor da diferença de pressão a gente vai encontrar entre 3,2 MCA. Com essa forma de variação de pressão aqui achada acima. E é isso. Grato pela atenção.